Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais este vídeo aqui no canal. No vídeo anterior nós concluímos 2 Timóteo. Agora nós vamos sequenciar os nossos devocionais bíblicos estudando uma nova epístola do apóstolo Paulo, agora a Tito. Tito é o grande cooperador do ministério do apóstolo Paulo, ele que foi deixado na região de Creta para ser um instrumento de Deus, de bênção do Senhor para aquelas igrejas. São 3 capítulos de preciosíssimos devocionais para edificar as nossas vidas. Por isto, eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe os devocionais bíblicos, para que assim alcancemos outras pessoas e elas também sejam abençoadas. Vamos então nessa caminhada maravilhosa pela epístola de Paulo a Tito. E o devocional de hoje está no primeiro versículo 1, capítulo 1 de Tito, que nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Meus amados, temos comentado a respeito da suficiência das Escrituras. Quando lemos os primeiros versículos da narrativa do capítulo 1 de Gênesis, podemos ver ali as evidências do poder glorioso de Deus na criação. O texto diz, Vaiomé Elohim, e disse Deus. E as coisas começam a acontecer. Dado a isto, a palavra do Senhor é o alicerce para a criação. É o alicerce para a minha vida e para a sua vida. Por isto, podemos confiar. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe por que ele faz? Porque não existe nada, absolutamente nada superior a palavra de Deus. E falando dessa superioridade, dessa protuberância, desse poder excelso, olha o que nós podemos ver no começo do versículo 1. Paulo. Para você que é estudioso das Escrituras, quando você lê Paulo, o que lhe vem à memória? A memória de um homem altamente religioso. A memória de um homem que era perseguidor da igreja. A memória de um homem que numa estrada teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e a partir dali tudo muda. Meu amado e querido, muitas vezes nas nossas vidas há momentos turvos, há os momentos das bifurcações, dos desânimos, mas é exatamente nessas conjunturas que o poder de Deus se manifesta para mudar a sua história, a sua vida, como aconteceu com Paulo. Ele sai de um estado de perseguidor, de uma condição de perseguidor e hostil à palavra de Deus, para quê? Para servo. Olha o que ele diz, Paulo, servo de Deus. É isto que o Evangelho faz. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos desprende do pecado. Ele nos desprende dos vícios. A palavra do Senhor nos desprende da idolatria e nos transporta para o reino de Deus. O que você precisa? É crer. O apóstolo Paulo se identificando para Tito, dizendo, Paulo, servo de Deus. Agora Paulo não é escravo do pecado, ele é escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele é escravo dos reis, Senhor dos senhores. Queridos, quantas evidências temos nas Escrituras de homens outrora vivendo nos seus delitos e pecados, mas quando encontraram a palavra de Deus, quando encontraram a verdade de Jesus Cristo, foram transformados. Por isso, a Bíblia diz, vinde a mim,
todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O apóstolo Paulo agora usufrui de um poder que emana do céu, que lhe traz gozo à sua alma. Meu amado, essas verdades é para você e é para mim também. Talvez a sua história no passado tenha sido escrita de maneira muito íngreme, mas agora o Senhor muda a sua história. E você agora pode dizer que você é servo de Deus. E como servo de Deus, o Senhor nos reveste de autoridade para testemunhar dos feitos milagrosos dele em nossas vidas e os feitos milagrosos do Senhor em toda a esfera da criação. Olha o que diz Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo diz, eu vi Jesus. E aonde ele viu? No caminho de Emaús. Quando ele ia para perseguir a igreja, a narrativa de Atos, capítulo 9, diz que houve um grande momento de luminosidade que ofuscou os olhos de Paulo e ali a sua vida foi mudada. Ele foi chamado ao ministério. Então, Paulo é apóstolo. Para ser apóstolo, havia algumas diretrizes que precisavam ser seguidas. Entre tantas, ter visto Jesus Cristo, ter sido chamado por Jesus Cristo, ter sido testemunha ocular de Jesus Cristo. Então, Paulo teve todas essas evidências. Então, ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele não é mais um mensageiro do pecado, ele não é mais um mensageiro da religiosidade, ele não é mais um mensageiro de ideologia própria. Como apóstolo, como servo e como apóstolo, ele tem uma mensagem a levar. Todo crente, e aí eu me reporto a Pedro quando ele diz que nós somos sacerdócios, real, nação santa, povo de propriedade do nosso Deus. Queridos, é isso que o Senhor quer fazer com todos nós. É esta mensagem que a igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto peregrinosa nesta vida, vai levar. A mensagem da salvação. Então, Paulo diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Promover, levar, espalhar, propagar a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Esta é a missão da igreja. Querido, nós não devemos nos embaralhar, nos ocuparmos com coisas extra-bíblicas. Não podemos deixar com que as ansiedades desta vida, os embaraços desta vida, tire o foco da razão da igreja, que é a evangelização. Vamos evangelizar. Vamos levar a palavra de Deus às pessoas, porque esta palavra pode libertar e trazer vida. Então, o apóstolo Paulo diz para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ou seja, a fé é para todos aqueles que creem na palavra de Deus. Vamos propagar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Seja você um mensageiro, um anjo do Senhor na evangelização, seja qual for a situação da pessoa, seja qual for o quadro que ela esteja vivendo, a palavra de Deus tem poder para curar a enfermidade, para libertar do pecado, para nos arrolar a membresia celestial. Meu amado, é fato. Tudo é possível aquele que crê. E Paulo termina no versículo falando do conhecimento da verdade
A palavra aletheia, a palavra grega aqui, é uma verdade absoluta. É uma única verdade. Ela é a única palavra que tem poder para, de fato, repreender todo o pecado. Você que está assistindo esse vídeo agora, se você tem um desejo de mudança na sua vida, comece indo aos pés do Senhor. Comece indo à cruz de Cristo. Entrega o teu coração. Siga as verdades do Senhor Jesus Cristo, porque ela é aletheia, ela é a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Paulo conclui dizendo, segundo a Eusebeia, a piedade é o Evangelho. A verdade é o Evangelho. A piedade é o Evangelho. É esse Evangelho que nos aproxima nesse justapor ao frontíspice do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que não importa as situações que você esteja vivendo neste momento, se você clamar a Deus de coração, Ele vai te ouvir. Que Deus te abençoe. Até a próxima meditação bíblica.